Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu, Fausto Oliveira, volto mais uma vez com um comentário a respeito de um tema econômico que, bom, agora, depois que aconteceu o que aconteceu no domingo passado, não poderia ser sobre outro tema. Se você, por acaso, passou em branco, passou batido, não abriu nenhum jornal, não viu nenhuma conta de internet nem nada do gênero, talvez você não saiba, mas acredito que você seja uma das poucas pessoas no mundo a não saber, sobre os Pandora Papers. Pois é, mais um escândalo internacional de evasão fiscal, e aí é internacional, foi descoberto. Então, assim, descobriram-se contas offshore, né, contas em paraísos fiscais, abertas em nome de grandes lideranças políticas, líderes econômicos, celebridades. Então, aparece uma porção de gente no vazamento das documentações de contas offshore, de contas em paraísos fiscais. E o escândalo está sendo chamado de Pandora Papers. Abriu-se a caixa de Pandora, né? Agora, uma vez que ela está aberta, não se sabe mais o que pode sair e certamente não se pode mais fechá-la. Essa é a mitologia das caixas de Pandora. É sempre um risco quando se abre, mas agora ela está aberta. E aí, como de ontem para hoje só se fala disso nas redes sociais de quem debate economia no Brasil, apareceram os nomes de quem? Se você sabe, você já está rindo junto comigo, né? Apareceram os nomes do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, ou seja, do ministro da Economia do Brasil e o presidente do Banco Central do Brasil. É isso aí. Então, se você não sabia, já ficou sabendo aqui através da Revolução Industrial Brasileira. Bom, ter uma conta num paraíso fiscal não é ilegal. O ilegal é o que você faz com ela, né? Muito provavelmente a maior parte das pessoas que tiveram essas contas reveladas, incorreram em algum tipo de evasão fiscal, que na imensa maioria dos lugares é uma tipologia de crime, né? Um delito financeiro, um delito contra a ordem tributária do país, né? Para evitar, naturalmente, de pagar os impostos devidos, né, pelas atividades que exerceram nos seus países, e aí jogam nos chamados paraísos fiscais, que em inglês, se você por acaso ler alguma matéria na internet em inglês a respeito disso, se chama tax haven. São paraísos fiscais. São lugares onde o teu sigilo bancário é recoberto assim de camadas impressionantemente protegidas de segredo, de sigilo. Então você tem frequentemente você é representado por laranjas, frequentemente o sujeito que é dono de uma conta offshore dessa, o nome dele não aparece, frequentemente aquilo, enfim, é toda uma série de camadas extras de proteção da tua privacidade e dos teus valores. Ninguém pergunta de onde veio, né? Tudo isso é um serviço que é pago pelos donos das contas, né, com tarifas muito caras, para que eles possam ser protegidos, né, da cobrança de impostos nos seus próprios países. E esses países se comprometem, então, a não compartilhar essas informações com mais lugar nenhum. Por isso, acabaram se tornando paraísos fiscais. E essa questão dos paraísos fiscais vem sendo combatida já tem algum tempo aí. Várias autoridades do mundo inteiro começaram já a prestar atenção sobre isso. Teve o escândalo dos Panama Papers, né, uns anos atrás, e agora tem esse escândalo dos Pandora Papers. E o que acontece é o seguinte, embora não seja ilegal que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto tenham contas nesses lugares, aí parece que foram nas Ilhas Virgens Britânicas, que são um paraíso fiscal aí no Caribe, né? Não é ilegal apenas pelo fato de que eles declararam, porque se eles não tivessem declarado isso aí às autoridades antes de entrar para funções de alto escalão no governo, já poderiam estar sendo presos, tá? Não sei se estariam sendo presos, mas poderiam ir presos. Entretanto, eles declararam, né? Sejamos aqui honestos, eles declararam isso. Claro que ficou aquela declaração escondida numa gaveta da burocracia e agora veio a público. Então, em termos de transparência, em termos de moralidade, já são atitudes muito questionáveis. Porém, tem uma questão aí que é muito mais grave. Bom, o Paulo Guedes, sendo ministro da Economia do Brasil, e o Roberto Campos Neto, sendo presidente do Banco Central, têm acesso a informações privilegiadas que afetam diretamente variáveis econômicas que podem vir a beneficiar as aplicações que eles mesmos têm nos paraísos fiscais. E assim foi. Aconteceu, por exemplo, com a taxa de câmbio. As aplicações que o Paulo Guedes, desde antes de entrar no ministério, já tinha em paraísos fiscais, em função da desvalorização cambial que ocorreu no Brasil,
valorizaram muito mais em reais aquele dinheiro que ele tem guardado fora do Brasil de uma maneira, digamos, questionável. Então o Paulo Guedes, em função de uma desvalorização cambial, sobre a qual, embora ele não tenha controle absoluto, ele certamente detém informações privilegiadas, né? A fortuna do Paulo Guedes pulou aí de... Não tem os números exatos, o pessoal já colocou aí, vocês procurem, mas está já em dezenas de milhões de dólares e não era tão grande assim, em função do fato de que ela foi multiplicada por uma desvalorização cambial da qual ele, de certa maneira, participa. Porque ele tem instrumentos para controlar, né, parcialmente a desvalorização do real. Ele deu declarações de que o dólar alto seria bom, né, para a economia brasileira. E existe toda uma polêmica, eu sei que naturalmente vão me questionar nos comentários, porque eu também defendo o câmbio competitivo, mas eu quero já, então, fazer uma separação conceitual aqui, que é o seguinte: uma coisa é câmbio competitivo é por efeito de planejamento do Estado sobre a taxa de câmbio, visando aumentar o valor das exportações de manufaturados e produtos e serviços complexos de um país. Isso depende de uma política cambial, de uma política econômica voltada para o desenvolvimento. Isso que aconteceu foi uma desvalorização toda por efeitos de mercado. Tanto que ela está aí, volatilizada. A ideia não é que o câmbio competitivo seja um câmbio volátil ou quanto mais desvalorizado, melhor. Não. A ideia é achar um câmbio que, dentro de uma certa margem, forneça à atividade mais complexa produtiva do país um equilíbrio de exportação. É só isso. Esse câmbio hoje poderia estar entre 4,70, poderia estar a 4,90, poderia estar a 5,10, 5,15. Eu não sei fazer os cálculos, mas ele certamente estaria entre uma dessas pontas. Ocorre que ele hoje está até mais alto do que o necessário. Tanto é assim que vem acontecendo substituição de importações, vem acontecendo uma recuperação aí modesta, que não se pode dizer que seja definitiva, mas já acontece uma recuperação modesta por efeito do câmbio competitivo que aconteceu espontaneamente, por efeitos de mercado, né, da indústria brasileira. Agora, é muito estranho, de fato, que o Paulo Guedes tenha falado a favor do câmbio desvalorizado, quando ele, agora apareceu, tem vantagens a tirar com isso. Porque ele, sendo ministro, ele não é uma voz comum e corrente do debate econômico, ele é uma voz determinante. Ele guia expectativas, ele orienta. E, é claro, existem as comunicações de bastidores. Todo mundo sabe que Guedes é absolutamente bem relacionado com toda a cúpula do sistema financeiro brasileiro. Então recaem sobre ele suspeitas de conflitos de interesse na questão dos Pandora Papers. Por quê? Porque, obviamente, ele, de certa maneira, ainda que não causadamente, ainda que sem causalidade comprovável, ele obteve lucros financeiros consideráveis a partir do fato de que uma determinada variável macroeconômica sobre a qual ele tem influência operou a favor dele. Então, existe aí um potencial conflito de interesse. E a segunda coisa, o Código de Conduta do Servidor Público de Alto Escalão do governo federal não permitiria ele manter esse tipo de conta. Então a comissão de ética que tem lá no Ministério da Economia vai precisar se pronunciar. Será que vai se pronunciar? Será que num governo cercado de autoritarismos por todos os lados, de omissões, de preferências, etc., será que eles vão ter a independência de fazer sobre o Paulo Guedes uma comissão de ética verdadeira a ponto de chegar e questioná-lo? Será? Será que a mídia econômica brasileira exigirá isso do Ministério da Economia? Ou será que, por se tratar de um setor onde ela tem participação societária, ou, se não societária, participação de interesse, que são os mercados financeiros, ou será que ela vai silenciar? Como já aconteceu ontem mesmo, no domingo, quando certos colunistas da imprensa econômica brasileira começaram a passar pano para a prática de manutenção de contas offshore com milhões e milhões de dólares depositados em nome pessoal de ministro da Economia e do presidente do Banco Central, quando os conflitos de interesse são óbvios. Então tem isso aí, quer dizer, paira agora sobre Paulo Guedes e sobre Roberto Campos Neto uma suspeita muito grave de conflito de interesse, que, embora não seja ilegal, tem um sério problema moral e tem um sério problema de transparência. Cabe agora à Comissão de Ética, né, do Ministério da Economia, talvez o Banco Central tenha também um órgão de corregedoria, eu não sei, né, questionar essas coisas. Será que serão questionadas?
Será que as manchetes econômicas dos jornais darão a esse fato a devida importância? Ou será que nós estamos, de fato, num ambiente de república de bananas ao ponto disso acontecer e ficar por isso mesmo? Bom, e aí vamos lembrar a folha corrida, né? Porque não é a primeira suspeita que recai sobre Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes tem uma suspeita muito tradicional, já apontada em muitas ocasiões, de manter relações com o Banco BTG Pactual, do qual ele foi sócio lá na fundação, e que hoje ele não tem mais participação societária, é verdade. Porém, o seu André Esteves, que é um dos donos do Banco BTG Pactual, vem multiplicando o tamanho da operação do banco durante a gestão do Paulo Guedes, através, por exemplo, de negócios um pouco mal explicados, como, por exemplo, a compra a preço subfaturado de uma carteira de clientes do Banco do Brasil, uma carteira de crédito do Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil é controlado pelo Estado brasileiro. Essa negociação não teria sido feita sem a anuência, né, do acionista principal do Banco do Brasil. E o BTG Pactual comprou a preço de banana uma carteira de créditos do Banco do Brasil que vale realmente muito mais do que aquilo que ele pagou. Outro exemplo. O Ministério da Economia, através do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, que é uma herança do governo Temer, colocou a CEITEC de maneira, assim, enfaticamente preferencial para o programa de desestatização. Salim Matar fez todo um trabalho de difamação do CEITEC, espalhando mentiras pela sociedade e difamando com adjetivos desqualificadores a empresa pública de semicondutores do Brasil. Muito bem. Agora ela está em vias de ser extinta. E aí, ainda não foi, mas esperemos que não seja. E aí, coincidentemente, me aparece no BTG Pactual um fundo financeiro que é inédito na história do Brasil e é quiçá do planeta, não é uma coisa comum, para captura de poupança brasileira visando investimento no quê? Na área de semicondutores. Na mesma semana em que Paulo Guedes começa a falar publicamente a respeito de atrair investimentos internacionais para a área de semicondutores no Brasil. Então, existe de fato, né? E aí, por que eu me permito fazer ilações? Porque eu sei que são ilações. Por que eu me permito fazer ilações a respeito da figura do Paulo Guedes, da gestão da política econômica brasileira, fazendo ilação de que possa haver, sim, prática de crime, prática de fraude nesses órgãos do Brasil, do governo brasileiro nesse momento? Pelo fato de que o juízo sobre ocorrência ou não de crime no Brasil foi antecipado há muito tempo. As suspeitas se tornaram fatos há muitos anos no Brasil. Já não é a primeira vez que primeiro se lança uma suspeita, se comprova depois e não importa porque os efeitos da comprovação são trazidos à realidade antes da comprovação. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora, eu não acho que isso vai acontecer, porque a mídia econômica brasileira, os poderes midiáticos brasileiros como um todo, não farão isso, né? Fariam se fosse uma outra corrente política. Mas o certo seria agora aplicar contra Paulo Guedes e Roberto Campos Neto a mesma regra que foi aplicada contra muitos outros. Contra gente, inclusive, que se suicidou, como o reitor da Universidade de Santa Catarina, que se suicidou porque o MPF abriu contra uma suspeita absolutamente infundada e começou a gerar efeitos de punição em cima de um cara que, na verdade, depois se comprovou, mas aí ele já estava morto, ele se suicidou por questão de honra, não aguentou o tranco, né? De que ele, na verdade, era inocente. E aí? E aí? Então, nós vivemos um estado de coisas no Brasil em que a comprovação deixou de ser necessária para que se derrubem as reputações. Essa é a lei da selva que abriram anos atrás, do qual a imprensa brasileira participou, com, assim, níveis Joãozinho 30 de produção, tá bom? Então, eu me permito aqui, num modesto canal de YouTube, fazer, assim, ilações sobre a ética, sobre a honestidade e sobre a integridade jurídica, nesse momento, do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, no seu conflito de interesses, agora demonstrado pelas Pandora Papers, em ter contas offshore e pelas demais suspeitas que já recaem há muito tempo sobre eles e que não são investigadas, infelizmente, pela nossa imprensa, mas deveriam. Deveriam. Com a mesma raiva e com a mesma contundência que foram investigadas suspeitas no passado contra outras pessoas, outros atores do cenário político e econômico.
Então eu fico por aqui agradecendo a sua audiência e, poxa, reivindicando isso. Que se investiguem essas pessoas. Que se acabe esse clima de república de bananas. Que esse neoliberalismo ladrão, né, que faz coisas à luz do dia, que só no Brasil são feitas, que ele acabe. Porque uma hora o tecido social vai se esgarçar a um ponto em que isso não vai mais ser possível de sustentar. E aí, o que vão fazer? Obrigado, até uma próxima.